Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Episódio para mais uma semana. Continuem a comentar, a partilhar, a fazer chegar este episódio aonde bem quiserem. Eu estou a lembrar-me de uma coisa. Temos um boião. O episódio onde quiserem. Sim, onde quiserem, porque nós temos um boião que é muito útil para enfiarem onde quiserem, mas não temos nada, não temos uma ideia para colocar neste boião. E agora fazemos uma coisa muito inovadora, que é isto, é matriosca completo. Nós estamos a fazer aquilo que costumamos fazer antes do programa começar. Hugo mete ali um papelinho, eu tapo os olhos, não vejo, não aldrabo. Sou um ótimo jogador, sou uma pessoa com muito fair play. Fechas tu. E agora vamos começar. Foi a Matilda a Matilda. Sejam muito bem-vindos agora sim a mais um Vamos Viajar na Maionese. Em maionese. Em maionese. Per maionese. E... Ai. Marrocos! Vamos voltar a Marrocos, razão pela qual eu estou a usar uma gelabas. Gelava, bom frio, gelava. Então, vamos viajar. Olá! Oi! Como é que tu estás? Está tudo. Como é que foi a tua semana? Foi boa, amiga. Foi uma hora? Sim. De certa maneira. Claro. Passou tão depressa esta semana. Totalmente. Pareceu-nos uns minutos só. É verdade. Yeah. Vamos viajar até a uma manhã. Estamos a celebrar lá cavalgar. agora. Sim. Vamos viajar até amanhã de 4 de agosto. Porém, de 1578 vamos até Marrocos. Vamos a uma planície de uma cidade que se chama Casar al-Kebir. Casar al-Kebir. Casar al-Kebir. Mais conhecida para nós como Alcácer Quibir. Isso. E nessa planície estavam 3 homens. Disse isto de manhã. 3 homens e a avó Eu da pensava Matilda. que era mais à noite. Qual deles era o namorado da avó da Matilde? Todos. Muito bem. Agora, nenhum deles faria ideia que ao fim daquele dia ambos os três Que nós estariam mortos. Que horror. Porque à primeira vista parecia apenas mais uma batalha. Estavam-se a preparar para uma batalha, verdade. Não é que o norte de Marrocos não estivesse habituado às suas guerras e às suas batalhas. Aquilo é só pancadaria. Toma. Eles não sabem resolver os problemas. E há séculos que os exércitos lá vinham ali. Só que talvez nunca se tivessem reunido soldados vindos de tantas partes. Havia portugueses, castelhanos, alemães, italianos, flamengos e, claro, do outro lado, marroquinos, gente vindas do Saara, gente vindos marroquinos treinados na Turquia. Imagina, o Império Otomano. Era um verdadeiro confronto de mundos. E tinha outra particularidade. Claro que tinham os generais, mas cada um destes 2 exércitos que se defrontavam, havia ali no meio 3 reis. Imagina, eles próprios a dar o corpo às balas. Sim, ao longe. Às balas. Vamos ver, porque eles temos do lado português um jovem de 24 anos. Bem sabemos. É verdade, convencido que Deus lhe dera exatamente aquela missão de realizar mais uma grande cruzada. Chamava-se, claro, Sebastião. Do outro lado, quem é que tínhamos? Abd al-Malik, que era o sultão de Marrocos, um homem muito mais experiente, com mais alguma idade e uma experiência militar que talvez poucos soberanos daquela época tiveram. E depois, ainda um terceiro rei. Quem era este terceiro rei? Estava do lado de Sebastião. Sebastião estava a lutar ao seu lado. Mohamed Mutaikil. E até há poucos meses, este homem é que era o sultão de Marrocos e o outro, Abd al-Malik, era o seu tio, que tinha deposto. Era um sobrinho que estava... É verdade. Portanto, de um lado, Sebastião e Mutawakkil, do outro, Abd al-Malik, e eles todos a lutar naquele lixo que é de pedra e areia. Al-Kebir, num pouco daquela terra, e vamos como é que estes 3 homens, nenhum deles vai chegar ao fim do dia. É essa a história. E agora o que nos chega é o momento do costume, com as palavras do nosso patrocinador.
E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Ai, Tiago, esse jogo é muito giro. Isso é o quê? Qual jogo? Estou a mandar uma mensagem. Os jogos da Bacana Play de facto são muito, muito divertidos, é verdade. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento e por isso joguem com muita responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Voltando do nosso ao patrocinador, à avó do nosso patrocinador. Sejam muito bem-vindos à segunda e última derradeira parte do Vamos Viajar na Maionese. Isto é uma história que começa e nós já largamos um grande spoiler, pelo menos aqueles que foram à escola e frequentaram até ao 5º ano. Já sabemos como é que isto vai acabar. É verdade, estamos a falar porque aconteceu precisamente no dia 5 de agosto de 1578, faz agora anos. Está a fazer anos. Parabéns! Parabéns para o maior desastre militar português. Hoje é dia de festa, canta cantam ninguém. almas. Para o menino desastre da caça aqui. Uma salva de palmas. Todos! O que é o desastre de alguém é sempre a vitória de outrem. Vamos viajar. Vamos começar a nossa história por Lisboa, amanhã de 20 de janeiro de 1554. Também está a fazer anos, só que fez em 20 de janeiro. Graça. Já repararam que todos os anos as datas do passado fazem anos? É verdade. Já tinham pensado nisso? Mesmo. Também o ano passado, curiosamente 20 de julho, também se celebrou. 20 de E agora estamos a celebrar 20 de janeiro outra vez. Muito Este bem. ano, todos os anos. E todos os anos se celebra o nascimento. Por acaso deixámos de celebrar já há algum tempo. Mas é o nascimento de Dom Sebastião. Ele vai. É engraçado, nós chamamos-lhe nos cognomes dos reis o desejado. E temos um bocadinho, se calhar, a ideia de que ele é o desejado por causa do seu desaparecimento em Alcácer Quibir. Na verdade, é mentira. Ele é o desejado desde que nasceu. É o como lhe chamavam à nascença. Isto porque a família real estava cada vez mais reduzida e o seu nascimento era muito aguardado como o herdeiro da coroa. Garante, não é? Um garante da coroa. Até porque tinha acontecido uma grande desgraça. Ele nasce no dia 20 de janeiro e o seu pai, o príncipe Dom João Manuel, tinha morrido há 2 semanas. Ele nasce póstumo, portanto o rei era o seu avô do pequeno Sebastião. Ele era, portanto, filho deste príncipe. Uma criança que nasce já logo com o título ele é o nas desejado mãozinhas, porque claro. eles precisavam daquele herdeiro. A família tinha-se reduzido, não Claro. é? Em termos de homens. Aliás, as mulheres da família real tinham começado a deitar-se com outras mulheres porque já não havia Já homens. estava na família reduzido real e não se ia o número deitar de com mercado. alguém. Claro, não era com o gajo da porta do palácio. Claro. Ou às vezes era, mas não Por isso é que isto é do luxo. A mãe era Joana de Áustria, que era filha do famoso imperador Carlos V. E a mãe tem o miúdo, pouco tempo depois, eu vou para Castela. Olha, de viúva, não é? fica aí, mas é. O filho não podia ir naturalmente, não é? É o herdeiro da coroa portuguesa. Portanto, este tipo vai crescer órfão de pai e basicamente sem mãe. Ele vai ser educado lá para as amas, para os fidalgos, para aquela gente. Das aias. Também pela avó, Catarina de Áustria, e mais tarde, sobretudo, pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Claro, ele era a esperança de um reino inteiro, não é? Nós lembremos, Portugal estava no auge do seu império, não é? Tinha possessões em Almada, Santa Franca de Xira, Santa Franca. Uma casa de férias em si, isso era tudo. Portugal estava em grande mesmo. Era tudo. possessões na costa Sim, da África, ao sim. Brasil. A reta de Goa, coin, era Macau. tudo nosso. É verdade. Portugal era um Mas é gajo verdade. numa taberna, quase na hora de fecho, bêbado, e a dizer: é tudo mesmo, É verdade. é tudo. Mas Portugal, nesta altura, se nos lembramos, controlava as passagens marítimas mais importantes do planeta. É o heyday Sim, sim. do Império Português. Mesmo aquelas coisas todas que nós ouvimos falar dos Estreitos de Dormuz. Música, não sei o quê. Os Estreitos de Dormuz, por acaso, não correu muito bem. Mas, sim, era uma coisa riquésima, claro. Só que toda esta riqueza, toda esta coisa, todo este império assentava agora nos ombros de pequeno Sebastião.
era fundamental que este rapaz Que era assim um bebê. que era um bebê, não é? Que era fundamental que ele casasse, que tivesse muitos filhos, porque senão a sucessão estava aqui em. Voltávamos ao mesmo ponto, claro. Voltámos ao mesmo ponto, porque ele tinha tias, não é? Portanto, estava tudo. Eram mulheres. E a coisa podia não É o que se entende por tias. Sim, Mulheres. mas a coisa podia não correr bem. Agora, claro, ele nasceu a achar que Deus é que escolhe os reis, e como toda a gente naquela altura. E sobretudo a ficar um gajo muito beato. Ele tem uma educação dada pelos jesuítas também, que estavam também já. É como se estava tudo a arrebentar. O tal cardeal também tinha aqui, certamente aqui um bocadinho. Claro que sim. Claro. E deram uma educação ótima, filosofia, história, é tudo incrível. Mas é muito esta ideia das missões de Deus e tudo mais. E portanto, este Sebastião era fascinado, enquanto adolescente, com as vidas dos santos, as histórias das cruzadas, esse grande heroísmo cristão na terra dos mouros, nessas histórias todas, nas vidas dos reis medievais e tudo mais, e vai nascendo esta ideia de ou tenho é que ser um destes reis das cruzadas, estes heróis medievais. Dos grandes feitos. Até porque há sempre, mesmo no auge do Império, há sempre esta ideia os grandes reis portugueses do passado, não é? Os grandes reis até da sua dinastia, todas estas coisas. E portanto é fácil e ajuda um bocadinho a perceber porque é que ele vai olhar para Marrocos, a terra dos infiéis, não é? A terra dos mouros, como é ali que eu vou, é ali o sítio onde eu tenho para me afirmar como rei. Até porque ele era um miúdo, não é? Para me afirmar como rei. E essas histórias todas. Em vez de estar preocupado a fazer outras coisas, uma vez que tinha nascido na corte mais rica da Europa, estava só. Ele passava os dias a andar a cavalo, montado às vezes, umas vezes. Claro, montado o cavalo nele. A caçar, a fazer essas coisas todas. Agora, casar, interesse nenhum. Há muitas propostas de casamento para o Dom Sebastião, muitas noivas que lhe são apresentadas, e ele, princesas austríacas, espanholas. Nada. Foi adiando a decisão, foi adiando sempre. Alguns diziam que era por timidez, outros porque estava entregue de facto aos seus pensamentos noutras coisas. Também era um menino, bolas. Mas pronto, para a época, para a idade, claro, já estava. E sobretudo não é por ser um menino ou não. Era pelo desígnio do ter de ser, não é? Tudo dependia dele. Claro. Muitas vezes estes príncipes casavam até aos 5 anos, aos 6 anos. Naturalmente não consumado, mas para se manter estas porcarias todas. E há muitas outras explicações que foram surgindo. A verdade é que ele nunca casou. E foi alimentando este espírito dos conquistadores, das grandes descobertas, que aqui já levavam quase um século, não é? E estas porcarias todas. E muito como Marrocos. Marrocos era, no início da sua dinastia, era o que tinha começado com o que lhe deu a expansão do Império Português, que começa precisamente com a tomada de Ceuta em 1415. Portanto, esta ideia de voltar a ter este espírito destes reis, passados naturalmente, desta dinastia que foram para o Cartacho e descobriram o Cartulho. Vi naquilo uma antecâmara para voltar aqui a exercitar. Sim. E ao mesmo tempo assim mostra-me como um rei quase medieval, um rei as cruzadas. Era uma coisa que tinha acontecido na quinta séculos antes, claro. Não é? Mas pronto, e lá estava ele com a necessidade de uma grande vitória que mostrasse a sua devoção a Deus, que mostrasse o seu heroísmo, que mostrasse todas estas histórias. Portanto, uma vontade unilateral. Tudo isto assenta numa vontade unilateral. A maior parte dos seus conselheiros achava as ideias erradas, mas ainda era tudo uma ideia no ar. Agora, a verdade é que enquanto ele cá alimentava estes sonhos, a verdade é que do lado de lá do Estreito de Gibraltar, em Marrocos estava a viver o seu próprio drama interno. Ou seja, é engraçado que nós, quando pensamos em Dom Sebastião e Alcácer Quibir, ele estava metido numa guerra que já ela própria durava há bastante tempo. Porque nós às vezes imaginamos, foi Dom Sebastião, lembrou-se um dia, vou conquistar Marrocos ou vou atacar Marrocos. A história não é nada verdadeiramente assim. Ou seja, ele vai chegar a um sítio que ele próprio já estava em guerra há bastante tempo. Ora, Marrocos era governado por uma dinastia, os Diana Sá, que eles dizem tudo ao contrário.
Eles leem da direita para a esquerda. Gravíssimo. Sabias isso? Sim, sim. Ora, isto é uma família que tinha se tornado sultões de Marrocos e, sobretudo, tinha conseguido criar ali no norte da África um tampão em relação ao operário, ao Império Otomano. Ou seja, os turcos, claro, não é? Andaram a conquistar todo o mundo muçulmano, nós já temos contado muito aqui. Mas ali nunca entraram, pois. É verdade, todo o mundo, como no Irão também nunca conseguiram entrar no mundo islâmico. Estes dois sítios são os principais onde os turcos nunca conseguiram entrar. E esta dinastia tinha mantido o turco à porta e governavam-se a si próprios. Era um reino muito rico, era um reino estrategicamente colocado, tem uma costa atlântica, tem uma costa mediterrânica, está em contacto, claro, com a África subsaariana, é a grande porta, enormes africana, riquezas, claro. E portanto era um reino muito próspero, quer em ouro, quer também na venda de pessoas escravizadas. Portanto era era um sítio incrível. E também tinham ainda, controlavam as frotas das caravanas de camelos que faziam de costa a costa, portanto, que iam da costa atlântica até o Egito, não é? Apesar de os portugueses já terem o comércio que ia por baixo. Claro. Por baixo. Entendo. Antes disso, quem fazia o comércio era por terra e ali. Eram os árabes que fizeram esse comércio todo. E portanto, controlar Marrocos era uma coisa. Era controlar uma grande parte do comércio transsaariano. Portanto, que traziam as coisas que depois eram mandadas por Gibraltar para a Europa. E lá estava tudo muito bem, esta dinastia era toda incrível, tem um sultão, esse sultão vai morrer e durante anos vai haver disputas na família. Disputas na família. Ele tem 3 filhos que vão andar à pancada uns com os outros. E há um desses filhos que vai ganhar a disputa e vai se tornar sultão de Marrocos. E é incrível, um homem extraordinário, com uma voz incrível, um homem educadíssimo. Sim, pedia licença para tudo. Sim, faz favor, e não sei o quê. Sim. Até que este rei morre. Eles são 3 irmãos. Ele morre. Sobram 2. Sobram 2 irmãos. O que morreu tinha filhos, não é? Agora, nós nas monarquias europeias estamos habituados a não haver grande discussão. Morre o rei, o seu filho mais velho é o novo rei. Em grande parte do mundo isso não é verdade. Não era verdade no Império Otomano, não é verdade até hoje na Arábia Saudita, por exemplo. Em muitos países árabes a tradição é até passar para o irmão seguinte e não para o filho, para o irmão seguinte. Na Arábia Saudita, fundada no início do século XX por Ibn Saud, já tiveram 10 reis, todos são irmãos. Todos são filhos até hoje. Percebo. Só agora, quando morrer este, é que vai passar para a geração de já filhos, até vai saltar, que é aquele príncipe que estou a falar da Arábia Saudita. E aqui igual. Só que o que acontece é o trono vai passar para o filho do tal irmão que morreu, que é o nosso Mutawakil. Mutawakil. Caraças, pá, é difícil de dizer. Não é fácil. Só que ele tinha dos 2 tios. Que não acharam graça a essa ideia. Não acharam graça nenhuma. Sim. E vai haver aqui anos. Menino, nós não morremos, estamos cá. Estamos cá. Claro. Portanto, para os europeus isto até teria sido uma transição normal. Sim, óbvio. Para lá não. Claro. E estes dois tios, Ahmad e Abd al-Malik, vão exilar-se em Constantinopla, na sede do Império Otomano. Porque o filho toma mesmo... Toma poder, sim, ponto. Sultão de Marrocos, ok. É verdade. E os tios lá vão e vão se tornar figuras importantes na corte do Império Otomano. E o sultão otomano, portanto o dono de metade do mundo, recebe os meninos? Recebe-os. Eles aprendem muita coisa de diplomacia, de política, de guerra também. Tornam-se aliados dos muçulmanos. Ok. E há uma altura em que os 2 irmãos, mas sobretudo o Abd al-Malik, com o apoio do sultão otomano, poderosíssimo, resolve vir para baixo, para Marrocos, veio por aí abaixo desaustinado, para depor o sobrinho. Isso claro, sim acontece. Que, do ponto de vista do Império Otomano, era uma grande oportunidade. Ótimo, de lá estar, mesmo que não invadissem, ter pelo menos ali um seu aliado. Claro, uma filial. E puseram à disposição de Abd al-Malik todo o seu poderio militar. Que era muito. De homens, é verdade, de homens, mulheres, eventualmente, que
as batalhas não se limpam sozinhas, sim, naturalmente. sim. Estou a falar nos Hugo! século Gravíssimo. XVI. Fica horrorizado. Estamos a falar no contexto do século XVI. Estás a seguir a história completamente. Tudo. Sim. Lá vai o tio, Lá um vai. deles, o outro fica quieto. Exato. E já O pá. Amado está de lado. Sim, eu não estou nisto. Ficou no seu apartamento. Sim, CT1, eu estou a vida já amanhada, não quero mais nada. Lá em Istambul, Sim. lá tem sossego. Com o namorado. Claro, naturalmente, claro, não é? ninguém tem nada. Sim. O Abd al-Malik vem para aí abaixo com o apoio turco e vai depor, de facto, o seu sobrinho Mutawakil. Quando dizes com o apoio de Constantinopla, é um exército real. Com apoio de Às homens, costas, sim, ok. e sobretudo de tecnologia militar, Pois. de armas. Poderosíssimo. Poderosíssimo. O Mutawakil, sobrinho, consegue fugir. É deposto pelo próprio tio e consegue Eish. fugir. E vai começar a reunir apoios para Na Europa. na Europa, nos reinos cristãos, que são até os seus inimigos naturais, mas isto é muito engraçado, porque durante a história toda deste, no fundo somos os mesmos, estes três países estão muito próximos, as histórias estão muito Verdade. interligadas. Nós às vezes parece que Marrocos é uma coisa estranhíssima, não, faz parte deste, tem uma religião e uma língua diferentes, ao contrário de Portugal e Espanha, que partilham muitas coisas Claro. em termos linguísticos e religiosos e culturais, mas isto faz parte. A história é indissociável destes três sítios. E ele vai, o Mutawakil pede aos reis católicos apoio para esta empreitada. Que também viam nisso uma oportunidade. Vinham e, claro, os turcos sempre foram o grande inimigo da Europa, estavam um bocadinho lá mais acima, Usar Marrocos como tampão. como tampão para, Claro, para tudo fechar isso, e ali. também controlar, e tinham até os seus interesses. Portugal tinha várias feitorias ao longo da costa oceânica, não é? Portos, não é? Arsila, Claro. Mazagão, que já aqui falámos, tinha Tanger, enfim, Ceuta, todas estas questões. E com marcas que lá estão. E que duram. Sim, muito é tempo, verdade, claro. é verdade. A bandeira de Tanger, quem for ver, já acho que é a única cidade marroquina que tem bandeira da própria cidade. E é a bandeira de Lisboa. Aqueles triângulos pretos com o escudo, Uau. com as armas. Uau. É a bandeira. Tem as armas da família real Incrível. portuguesa até hoje. É Incrível. verdade. É verdade. E pronto, e claro, nós falámos aqui, o nosso primeiro episódio foi dedicado a Mazagão, Verdade. que era o mais a sul dessas fortalezas, e é a Rua do Sol, Rua Direita, Rua do Cartaz mais velho. E ele vem pedir. O Filipe II de Espanha disse: eu apoio, mando-lhe uns livros Sim. para coisa, ou mando-lhe Claro. uma roupas, lanterna. Sim. Para você à noite se orientar. Mas não estava particularmente interessado em meter-se nestas chatices, tinha outras peixes para Claro. fritar. O Sebas achou muita graça a Achou isto. incrível. Claro. Disse, isto é a minha Oportunidade. oportunidade. Claro. Era o céu. Isto foi o Isto é Deus. céu. Isto é Deus que está a arranjar isto tudo. Foi esta história. Pá, você sente-se. Beijaram-se logo a seguir. Foi uma coisa. Beijaram-se. E depois, Logo. claro, sabemos que Sim. até acabou por dar bem fora. E portanto, isto começa a criar esta ideia. O Sebastião diz assim, claro, o Mutawakil disse-lhe assim: tio, se ganharmos, não é se, quando, porque Claro, não é a ideia é sempre. quando ganharmos, damos-lhes mais feitorias, pagamos nós o esforço de guerra tudo o que vocês gastarem a gente paga. Sim. Solidificamos a presença portuguesa nas feitorias, ainda lhe Claro. damos feitorias, quer dizer, esses fortalezas. Intensificamos as nossas Damos relações. mais, Claro. quer Casa Blanca, damos-lhe O que é meu é seu e vamos embora. Quer Rabat. Tudo. Sim, é Rabat na boa. Foi o que disse o Sim, nosso sim. Sebastião. Gravíssimo, isto é grave. E começa-se a desenhar estas duas frentes de guerra. Abd al-Malik, que lá está com o apoio dos turcos, e este Mutawakil e o Dom Sebastião, que se começam a juntar para atacar o tio usurpador Abd al-Malik. Isto são semanas de tensão. Sebastião a esfregar as Claro. mãos contra todo. O Filipe II diz assim: eu envio um contingente de 1000 homens, 100 homens, o que vocês quiserem, mas a dizer ao sobrinho é uma irresponsabilidade. Muitos só que o fracasso para o Sebastião era impossível. Aquilo era uma missão divina. Era ir combater os infiéis, ainda que associado a um, né? Claro. Era tudo perfeito. Deus não ia fazer com que ele perdesse. Era impossível perder.
Da visão estratégica de hoje, dos cientistas, dos historiadores, é assim estranho, não é? É uma luta, eu sei, talvez Não era muito desigual, não é? Não, há uma série de coisas, de erros militares, ou seja, à distância do tempo, não era uma coisa tão absurda como a nossa historiografia depois faz parecer. Porque é muito mais fácil, em vez de analisar uma derrota militar com muitos fatores, dizer o rei era maluco. Passou-se e foi lá para Era baixo. maluco. Sim. Claro. Que justifica aquela que é até uma grande derrota militar Claro. portuguesa. Não E é? que encerra essa derrota desta maneira. Pronto, o rei era maluco. Sim. Era puto, impreparado até porque e acabou. Até porque teve consequências gravíssimas na nossa história, Claro. como sabemos. Podíamos ter custado a identidade nacional. E ali. custou, Sim, foi exatamente claro. isso que aconteceu. A independência portuguesa. Mas o que é que acontece? Eles foram sempre. Não era aconselhar, não vá. Tem que ser uma presença muito limitada. Ou seja, fazer o que o Filipe II estava a dizer. Que manda lá um contingente, sim. Apoia logisticamente, Claro. tudo mais. Mas o Dom Sebastião disse: proteção eu ao sobrinho, vou, claro. tal e qual. Isso tudo Claro. perfeito. E então, decidida que está a intervenção, Reúne tropas. e Lisboa em 1578 transforma-se num estaleiro de guerra. Nossa. Vêm homens de todo o reino. Nós a semana passada falámos da Primeira Guerra Exatamente. Mundial, acaba por ser tudo um bocadinho. Não é a mesma coisa. Com a mas muito distância do parecido. tempo, mas a estratégia é mais ou menos a mesma. Recrutar homens, pessoas, claro, bora. uma sociedade que ela própria é muito diferente. Então vinham os fidalgos, todos os fidalgos da corte portuguesa, muitos até à procura de Oportunidades, riquezas, claro. oportunidade de ser armados cavaleiros. Nós falamos dessas histórias, não é? Ser armado cavaleiro tem que ser no campo de batalha, como tinha acontecido em Ceuta, todas essas. Isto essas é muito questões. curioso Vêm para os- mim, porque imagina, em 400 anos ou 500 anos de mouros fora daquilo que é Portugal, como é que de repente há uma unificação para irmos lá à terra dos mouros, tentar qualquer coisa, arranja para satisfazer o rei? Como é que esses fidalgos, como é que essa corte não fica apavorada com a ideia de que estamos a sair de Portugal para... Não, a história de Portugal com Marrocos reata-se em 1415 com a conquista de Ceuta. Portugal tinha muitas possessões em Marrocos. Portanto, era uma ligação Marrocos aberta. era sim. E muitas, ou seja, tinhas Arcila, Mazagão, Tanger, isso tudo era português. Portanto, ao longo daquela costa, ir a Marrocos não era uma coisa. Em termos militares, não é? Tinhas governadores, tinhas exércitos, era comum, o pessoal da tropa estava habituado a ir lá, não é? Tinha estes quartéis lá, portanto, não era uma coisa completamente desconhecida. E é o que o rei faz, manda. O que acontece é que não se adentravam no Nas território questões, mouro. claro. Os mouros, mais ou menos, os marroquinos deixavam que houvesse deixavam e também eram defendidas. Estas não é? fortalezas. Estas fortalezas Claro. à beira-mar. Mas tudo o que sair, nós contámos a propósito de Mazagão, até a água às vezes tinha que ser levada para lá, os alimentos tinham de ser levados para lá, porque os muros não deixavam haver contacto cá fora. Assim que saísse, matavam. sim. Não acontecia isso. Aqui o drama era adentrar em Marrocos. E havia, claro, muitos fidalgos que nunca tinham posto um pé em África, não é? Claro. Havia muitos veteranos da África, mas havia muitos que não é? E foram-se juntando. Traziam criados, traziam criadas, traziam essas coisas todas. A guerra de antes era mais ou menos. E depois muitos homens normais, normais, quer dizer, cidadãos, Sim. cidadãos em 1578. Pois. Cidadãos. Seres humanos. Bichos que estavam cá, claro. Nós percebemos o teu cidadão. Pessoas, Sim. sei lá, como é que eu lhes hei de chamar? E mercenários estrangeiros, gente que vinha para fazer dinheiro. Espanhóis, italianos, flamengos, alemães. Independentemente, ou seja, mercenários. Sim, como ainda hoje existe claro. mercenários, tal e qual. Eram mais ou menos, os historiadores não sabem ao certo, alguns entre 18 e 24 mil homens que se preparou. Como é que levaram esta porrada tão grande? Só que era uma coisa muito. Bem, mas a guerra também era assim. E ali a elite militar também. E ali a elite aristocrática, numa altura em que a nobreza ainda tinha um papel ativo na guerra. Era isso que fazia. Ser nobre não era ser chique como foi depois no século XVIII. Era ter uma Cavalaria, missão rua, particular guerra. que era exatamente ser a tropa. Ser a tropa.
tal e qual. E portanto lá foram cavaleiros das ordens militares, não é? Foram os filhos das famílias mais importantes do reino, este grupo todo lá se foi juntando. E havia festas. Lisboa estava em festa, porque isto era vendida a ideia do vamos mais uma vez cobrir-nos de glória para Marrocos. Portanto, missas, procissões, Quão errado. indulgências, as bandeiras. Ficas triste com isto? Ficas triste? Pessoal, já estamos a ver o que é que isto. Pois é, estás sempre a Spoiler! Nem me esqueci. Uma festa armada. Não dá para estar a criar. Não dá, não dá. Porque nós todos sabemos. E sobretudo vendido como isto é uma cruzada, isto é como as antigas cruzadas. Nós vamos cobrir-nos de glória, afinal cobriram-se de ridículo. Isso, Sebastião, devia estar febril com isto. Claro. Vote. Foi o desejo de toda uma vida a concretizar-se ali, não é? Esteve sempre esse fantasma dentro da sua cabeça. Mas essa um homem que não vontade. tinha casado nem tinham filhos, sabendo que isso, forçosamente, se corresse Claro. mal, abriria uma crise dinástica grave. E então, os seus mais próximos, sobretudo, ele tinha generais muito experientes, gente muito experiente, que das campanhas da Índia, das campanhas do Brasil, enfim, Claro. gente muito experiente. E da África, do Norte da África em particular. Gente muito conhecedora do Norte da África, sabendo a língua, conhecendo os exércitos, conhecendo o terreno. Claro, ninguém mais do que os próprios marroquinos, naturalmente. Mas gente muito experiente. E diziam-lhe assim, então vá, mas faça uma coisa. A base próxima, eles sabiam onde é que estavam as tropas do Abd al-Malik. A base é em Erzila, belíssima cidade, visitem. Vocês agora estão todos aí para Marrakech. Então não vai. É muito linda. São estes sítios onde existe uma presença portuguesa muito interessante de ver as fortificações portuguesas. Estão em Erzila. Não se afaste de Erzila, sempre perto dos barcos. Portanto, os barcos têm claramente fuga. maneira de fugir, e não só maneira de fugir, mantimentos, água. Conhecemos aquele comida, sítio, claro. sim, até o clima bastante mais fixe. Isto tudo se passa no norte de Marrocos. Nós às vezes, eu acho que no imaginário infantil, não sei se diziam isto na escola ou não, nós imaginamos Os desertos. Claro. Não, temos de imaginar um cenário parecido com algumas zonas do Alentejo, as zonas mais arborizadas do Alentejo. É assim, é disso que estamos a falar. Zonas com rios, com floresta. Não, estamos no norte de Marrocos. Casablanca tem um clima muito parecido com Lisboa, por exemplo, para dar essa referência. E depois Tanger tem um clima muito parecido com cidades espanholas da costa. Tarifa, claro. Algeciras, que fica Do lado de lá. do lado de lá. A tirar uma pedrinha para o lado de lá. Quase, não é? Mas vê-se mesmo. E vê-se, Sim, Hugo. Vê-se. Portanto, isto não aconteceu, nada disto da história aconteceu no deserto. E então, lá vão. Eles dizem sempre apoiado pela frota, tem que ter a frota naval. Esperamos pelo Abd al-Malik, atacamos ali. Não se pode afastar, até para uma retirada estratégica. O sobrinho tinha consigo o contingente local, ou seja, também tinha uma espécie de defesa que tinha sobrado. Uma grande parte, sim, tinha mesmo. Ele tinha os seus homens leais, não é? Sim. Até porque o gajo tinha sido sultão, tinha sido Claro. deposto. Claro. Portanto, deste lado, o Mutal Aquil com o seu exército, os portugueses com o seu exército de portugueses, com aqueles mercenários. E eles vão sair a 17 de junho de 1578, saem de Lisboa, não é? Uma frota enorme, entre barcos grandes, uns pequenos, outros grandes. Já li 500 embarcações de vários tamanhos, naturalmente. Não eram 500 navios de guerra, claro. mas havia umas que iam a barca remos para ver. Dinheiro também não nos faltava. Haja dinheiro. Estávamos em... E depois a nata. E é engraçado imaginar que eles saíam, não sei se iam todos com a mesma ideia, mas pelo menos o Dom Sebastião, para ele, eu sou o Vasco da Gama. Sim. Eu sou o Pedro Álvares uma Cabral. nova era Sim, disto. eu sou meu avô. Eu estou a ir. Estou aqui, vou. Sim. Estou aqui, vou. Eu sou o meu bisavô. Claro. Sabes? Estou Certo, aqui, certo. vou. Cheio. Eu estou aqui, vou. Sim. E lá foram. Também uma rápida viagem. Ele vai reunir, é verdade, vai reunir
vai reunir em Lagos no dia 24. Eles fazem uma escala em Cádiz, portanto já estamos aqui a acompanhar o mapa, não é? Claro. Faz uma escala em Cádiz. Em Cádiz juntam-se os homens, alguns Espanhóis. que o Filipe II mandou-lhes dizer: não se portem mal, por favor. E regressam. E lá atravessam, param em Tanger. Lá Desembarcam. não, fazem uma escala Ok. estratégica, juntam as coisas e vão para a Arzila, que fica um pouco mais abaixo, na costa oceânica. E aí vão preparar-se. Agora, claro, ele tem aqueles conselhos todos, já tem reunido os seus homens todos, só que ele diz assim: eu quero pessoalmente ir atacar o Abd al-Malik. Não vamos ficar aqui ratos na costa. Que erro. Eu quero, claro. Que erro. Claro. Desmensurado. Vamos atacar o Abd al-Malik, que estava não muito longe da costa, de facto, também não sei dizer bem quantos, mas e por acaso já lá fui, eu já vos disse isto, já estive lá, mas é uma distância Sim. não muito longe da costa, mas já para o interior, num sítio chamado Qasr al-Kebir, que nós tratamos por Alcácer Kibir, que significa fortificação grande, é só isso, significa. Como Alcácer é essa merda. Assim. E ele queria uma enorme batalha campal para derrotar. Ele queria mesmo o corpo a corpo ali. Ponto final, não é? Queria mesmo esse confronto. Para ser heroico. Só que estar aqui ratos à espera que os outros venham atacar. Não sei qual é o heroísmo dessa. Mas o Otio tinha o Império Otomano às costas. Tinha, e era um homem com uma experiência militar enorme, que Dom Sebastião não tinha. Pois. Um homem com conhecimento da sua casa. do seu terreno enorme. E eu acho que provavelmente um tipo com uma capacidade de leitura psicológica, porque também é isso que ser um estratega é isso, de quase estar a ver em câmara lenta o que é que o outro vai fazer. O que é que o outro está a fazer, o erro dos outros está a fazer. E lá vai o Dom Sebastião com a sua tropa, o Dom Sebastião com o seu sobrinho, claro. com o sobrinho do outro, claro. E lá vão. Os primeiros dias passam-se bem. Aquilo é uma caminhada, vou ter 3 dias ou o que seja, mas não é uma distância muito grande. E lá vão aos quilómetros, eles a andarem a cavalo, essas coisas todas, uma nuvem de poeira gigante, portanto, Abd al-Malik a ver tudo a acontecer, dizer assim: olha quem vão elas. E lá vão atrás os batedores, os cavalos, as carroças com a pólvora, aquela coisa aquela toda. Tralha toda. Sim, lá e as mulas, criados também para servir. Sim. Que a pessoa janta e a pessoa almoça, não é? Não, mas agora estávamos a brincar, mas era um bocadinho verdade. Estes exércitos do século XVI eram quase mini-cidades. Portanto, também ia ao padre, também ia professores que não. Mas eu percebo, é quase instalação de. Sim. Ia uma costureira. Campanhas, não consigo dar exemplos como deve ser. Eu sei, mas eu estou a perceber. Sim, e é mesmo o amolador de facas. Gente para confeccionar comida, claro, tratar de também coisas. Mulheres também para fazer a comida, por exemplo. É verdade. Por acaso imaginamos, eu acho que aqui o nosso imaginário até está muito são afinado. Cidades em movimento. Sim. São cidades grandes tendas, grandes, claro que sim. Para fazer todas as coisas que é preciso fazer. Deixa-me ver mais exemplos. Prostitutas. Claro. Vendedores de droga. Dá-me um exemplo, Matilde. Sim, professores de educação física. Sim. Como? A avó da Matilde. Ele já tinha dado esse exemplo. Ele já tinha dito esse exemplo. À frente da Joy Division. Isso. Mas dá-me lá mais exemplos de profissões que agora não estou a lembrar de nenhuma profissão. Talhante. As nossas profissões não que as carnes têm que ser arranjadas para servir, não se serve assim. Uma má aposta. Radialistas, acho que é radialistas. Não. E radiologistas. Radiologistas, sim. Que aquilo, em termos de ossos. Aquilo interior. Mas físicos. O interior é que conta e o interior sofreu muito. Meteorologistas. Certo. Não sei mais profissões. Vou dizer, apresentador de concursos de televisão. Não. Não, talvez não. Enfermeiros. Sim. Professores de educação física, diz a Matilde. Totalmente. Oftalmologista. Um Instagrammer ou outro para dar um bocadinho uma perspectiva. Sim, por acaso o Dom Sebastião estou dava aqui, um grande Instagram. dava, não dava? Técnicos oficiais de conta. Se calhar iam. Toque. Sim. Olha, é muito curioso porque eu imagino um rei a caminhar para esse lugar, para essa cidade, completamente cego metaforicamente. Ou seja, o plano era dele, isto era uma conquista de ego, claramente. E confrontam-se, não é? Há um dia de cara a cara. Eles continuam a ir, continuam a avançar. Claro, estamos em agosto, lembremos, estamos em agosto.
mesmo não sendo o deserto, a verdade é que é um calor enorme, como seria no Alentejo, de resto, não é? Eles vão, grande parte deste exército vai vestida à europeia. Não os imaginamos com as armaduras, não estamos na Idade Média já, não é? Mas sim com algumas armaduras, com coisas mais pesadas, portanto pouco preparada. Foi um suplício. Claro. A viagem é um suplício. Pois. Com as armas também, não é? E o inimigo está parado. Está ali só a ver com as suas jalabas. É muito importante Fumando essa descrição crack. que estás a dar, porque é quase chegar já aquilo que nós chamaríamos de derrotado, não é? Um bocadinho. Exausto. Chegar de exausto. Já. E o Abd al-Malik a ver aquilo tudo e a pensar assim: o tempo está do meu lado. Quando eu é que estou a decidir tudo. Ele acha que não, porque Vem ele está a cá, atacar, anda cá. mas tu estás a vir para o terreno que eu conheço, estás a fazer tudo aquilo que eu quiser. Estás a fazer tudo o que eu quiser. E assim aconteceu, ele despiu-se. E certamente o Sebas sempre a ser aconselhado de não faça isto é um erro. Certamente no interior, naquela cúpula de movimentação. Agora já tinha passado esse navio, agora estavam a andar. Pois. Ele continuava sempre a dizer: podemos retirar, não nos devemos afastar muito da costa. E o Abd al-Malik, subrepticiamente, vai fazendo o contrário. Vai recuando um pouco, Anda cá recuando mais um pouco, bocadinho. porque ele sabia: que se estes gajos estão aqui, Claro. está tudo Sim. esvoaçado. Só que, portanto, eles recuavam para obrigar o Sebastião a ir cada vez mais para a frente. O Sebastião via aquilo. Eles Está estão quase. a recuar. Não, pior, Ah! eles estão a recuar. Estão com medo. Yeah. Está ali Estou a qual. ver, estou a ver. Estás a ver Bem, tudo. que imagem. Está ali qual. Eles, bora, então vamos ainda mais. Com vamos mais ainda força. mais, O que sobra desta força agora? Claro, porque eles diziam assim: eles estão a evitar a batalha, eles estão a evitar a batalha. Estão a evitar a batalha. E o Abd al-Malik dizia assim: estava a escolher ele próprio o lugar Claro. onde queria que eles combatessem, que era de facto ali nos arredores da cidade de Al-Khazar-Kebir. Khazar al-Kebir. Porque é o sítio onde ele conhece as colinas, as montanhas, os rios. Aquilo tem, é uma Claro. zona que tem rios, um deles vai ficar tragicamente histórico. Tem assim uns rios. Ele estava a escolher o sítio ideal onde quer. Agora, e claro, e o Sebastião com os mapas possíveis, com o conhecimento possível daquilo tudo. Então estamos a ver quase um exército que recua, outro que vai, até que um dos exércitos para quando escolhe o sítio onde quer que a batalha vai aqui. ser, e lá vão eles. Abd al-Malik tem uma característica interessante, que estava gravemente doente, muito doente, apesar de ser um homem desta história toda, muito doente. Até algumas crónicas marroquinas, porque isto também é da mesma Bem, isto maneira é que é a o maior história desastre claro. militar português, é a maior vitória militar, ou das maiores vitórias militares marroquina, e é fundamental para eles. E então até, as crónicas contam que até os chegavam a ter que transportar de liteira, estava mesmo doente, provavelmente acamado. Aliás, nós nem sabemos muito. Ele continuava a dar as ordens todas, ele desenhou esta estratégia e nós não temos a certeza, mas calcula-se que ele tenha morrido até antes da batalha ter começado. Ele vai morrer nesta altura, só que é possível, não se sabe exatamente quando, porque ele deixou a ordem do ninguém sabe, só os meus generais é que sabem que eu morri. Vocês continuem, as nossas Isto é estratégias para executar até o fim. Façam isto, façam aquilo, façam aquilo outro. Aí o outro irmãozinho que tinha a fumar no seu T1 com o namorado. Claro, vai acontecer. Portanto, os marroquinos chamam esta batalha a Batalha dos Três Reis. Nós começámos por dizer que estas três pessoas vão morrer neste dia. O primeiro já foi. Abd al-Malik morre, mas os soldados dele não sabem. Executam Não na sabem, mesma. porque se soubessem podia dar uma debandada. Claro. Eles estavam convencidos, temos o melhor plano e vamos. E portanto começa também A ratoeira a está guerra. montada. Sim, e começa a guerra também de desinformação, que também existia no século XVI na guerra. Também é guerra. Que também é guerra, Claro. que era a ideia de se os portugueses, o Dom Sebastião sabia e dizia, foram-lhe dizer: se vocês atacarem, os líderes tribais que estão a apoiar o Abd al-Malik vão começar a bazar A e desmontar. vocês ganham aquilo claro. na maior. E o Dom Sebastião acreditando A naquelas cair coisas. naquilo tudo. É verdade. Até que finalmente, dia 3 de agosto, eles encontram-se, ficam frente a frente, nas margens do rio Almahzin, que é ali na zona de Alcácer. Atravesseio. Sim. Esta cidade é sinistra. Eu já contei isto muitas vezes. Já. A cidade é feia demais. É
feia demais. É o quê? Porque eu ia. Não quero dar nenhum exemplo de uma Alegre? cidade. Não, Porto Alegre é lindo. É? É. Não tem mesmo nada de jeito. É uma coisa. Agora foi bastante destruída Nos nestas sismos. cheias. Nos cheios. Nos sismos, não. Nas cheias que aconteceu aqui. Sim, 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 sim. Como é que se chama? Cristine. Uhum. Foi totalmente evacuada. Uma cidade de alguma dimensão totalmente evacuada e ficou muito destruída. Também, em termos humanos, ainda bem que não aconteceu nada a ninguém. Em termos materiais, foi o melhor que Há mais tempo. Brincamos. Por acaso, não brinca, é mesmo Não. feia, não tem graça nenhuma. Oh, mas tu tem beleza. Não, há coisas que não têm. Ainda para mais, tu nem te importas muito, enquanto não português que és. Portanto, foste lá inspecionar um sítio onde os portugueses apanharam nos cornos. Ai, desculpa, perderam uma. Foi rir. Não, porque nós imaginamos que aquilo está assinalado, mas quer dizer, mas que é uma coisa que eles Épica. fizeram Não. centro interpretativo. Sim, claro. Como Ou na autoestrada vias uma placa a dizer a maior capital da porrada marroquina. Não, é uma rua com suco. Pois. Mas olha, vi lá, agora por acaso não me lembro de como é que é, mas de repente estava a andar lá e vi uma pequena igreja e de lá está escrito em português, Igreja de Nossa Senhora ia dizer um grande disparate. Não. Igreja de Nossa Senhora de qualquer coisa Sim, que sim, agora sim, não consigo sim. lembrar, também não vou dizer. Não Só vale a porque não me lembro pena. do nome. Não ganhamos E lá nada com fica- esse. Nada. Só perdemos até. Sim, transforma isto numa taberna. E tal e qual, para Sim, nada. para nada. Tinha razão é a nossa ouvinte que disse Claro. assim: eu adoro ouvir, Sim. adoro as histórias. Totalmente. Para quê? A piadas Vulgaridades, de tampões e claro, dessas claro. géneros. A mulher não tem razão. É a verdade. É a Não tem verdade razão, mesmo. Matilde. Tem mesmo. A Totalmente. senhora tem razão. Tem. Ok. Então não é? E Bem, falavas tu. para que falar de tampões de Nada. menstruação? Num podcast Sim. está a falar de história. Sim, o Sebastião falava de tampões e de menstruação e de. De copos menstruais. Falava Para quê? disto? Estava a falar disto? Não, estava só com o tio na cabeça. Sim, não, a última coisa que ele estava a pensar é se as mulheres têm menstruação, se usam Claro. tampões, se usam copos. Isso é totalmente irrelevante para a Estamos no história. século XVI, as pessoas não usavam, não Sim. havia tampões, não havia Nem passos mesmo no higiênicos. episódio anterior E da copos, Primeira Guerra e Mundial, copos. ninguém estava com copos menstruais, não é? Havia sangue, mas não era para esse propósito. Mas já. O primeiro protótipo que estava a falar da Matilde, que ela chama garrafa. Um garrafão menstrual de 5 A litros. Matilde não sabe. Não te rias. Ai, Não é te pior, rias, riste que ele não se cala. Portanto, aqui fica o aviso para a navegação de quando nos ralham. Por acaso, não, a senhora tem feito bastante. Por acaso foi. Foi uma estupidez. Foi E um está a bocado apelar o nosso bom senso, não é? E tem razão mesmo. Claro. Porque é que a gente está com estas coisas? Dois exércitos olharam olhos nos olhos. A hora é esta. Ouvi-se aquela coisa como nos western, sabes? Sim, sim, sim. Não, tipo o silêncio, o vento a passar. Sim, Ennio Morricone. assim, tá. Tururururu. É esse. Uau, uau, uau. É esse que eu estava. Ia passar os Tumbleweed, não é? E o Sebas cheio Faz lá outra vez, por E o favor. Sebas cheio de transpiração na testa. Parecia um copo menstrual. Eles são dezenas de milhares de homens separados por um rio. Por um rio. E há aquela coisa das guerras, sobretudo Sai estas de um guerras. rio, Sai de um sai do rio. Quem vai atravessa o rio. Leva-nos cornichos. Mas há uma coisa nestas batalhas que eles tinham muita consciência, que é, eles olhavam, já estavam a uma distância visual, pensar, metade de nós não vai voltar, não sabemos ainda qual, Claro. metade de nós vai morrer. Havia muito esta perspectiva nas batalhas, não é? Isto é guerra. Ou vocês morrem ou nós morremos. Estás a dar a Alguém vai definição morrer de guerra. uma guerra, é exatamente, é tal e qual. Isto possivelmente é o último momento que estou vivo. Ou que aquele está vivo. É muito fora, não é? uma cena muito fora. É muito fora. Muito fora. E portanto, É aí que eu ocupo o meu silêncio quando tu dizes ele não está a achar muita graça a isto. Eu estou um bocadinho nesse preset. pois, Podíamos ser horrível. nós. There but for the grace of God. É go lixado. out. Yeah. Inshallah. Sim. 4 de agosto. Ah, de... lá que vá. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Na manhã de 4 de agosto de 1578, um calor do caraça já, cedinho, à frente do exército, lá tem as tropas marroquinas. Eles eram muito mais do que o Sebastião estava à espera. O Sebastião chega lá e diz assim:
aquele exército não é brincadeira. Ele chega lá ao Abd al-Malik. Sim, mais 4, claro. Mais 4 pessoas. O Abd al-Malik põe. Mas todos estavam informados da parceria de que este homem vinha do centro Eles do poder sabiam, otomano, não é? Do Império Turco. Sim. Ou seja, Só que ele isto ele tinha as costas mesmo muito. Ele tinha, mas Portugal também vinha com os gente dos 2 maiores exércitos, espanhol, Claro, português. claro. Isto era, ele na cabeça dele, isto era Uma luta de gigantes, sim. Mas depois a tática também é muito importante. O Abd al-Malik tinha. Eu não vou entrar muito, até porque eu não domino muito a história da guerra, a história militar, Sim. mas tinha posto o seu exército de uma maneira muito inteligente à disposição dele, não é? Com as alas, com uma coisa bem feita, não é? A artilharia ao meio, a cavalaria ligeira de lado, por cima a Canhões. aviação marítima, Yeah. os barcos. Sim. Mas, ou seja, feita de uma maneira que conseguiam atacar e bazar. Estás a ver assim? Tutu, zá. Eu adorava perceber de Não, estás a. história militar, Sim. mas há uma coisa fundamental para perceber de história militar é interessar-me. E não consegui ainda ter esse interesse despertar dentro do meu cérebro. Por acaso não é verdade. O nosso amigo Paulo M. Dias tem um livro, tem livros incríveis, mas tem um livro sobre a Batalha de Aljubarrota muito interessante. É coordenado por ele, não é escrito só por ele, que metade são historiadores portugueses e isto é Aljubarrota. Sim, estamos noutro. Sim, que é um livro escrito por vários académicos, metade espanhóis, metade portugueses, e Isso é contam muito os dois lados, porque nós não pensamos. Aqui é o contrário, precisamente, não é? A Batalha de Aljubarrota para nós é uma enorme vitória e o estabelecimento da dinastia da Viz. Para lá é um drama que dura gerações Uma grande derrota. Claro. Uma grande derrota. Mas agora estamos em Alcácer Quibir e os portugueses vão se organizar segundo o modelo europeu de batalha, não é? Que são duas coisas diferentes. Olha, não que vou estar a tentar, fingir que estou a tentar explicar. Portanto, lá vão eles, a infantaria, os outros não sei o quê. Bem, isto vai ser um clash, e depois o calor, depois as armaduras, e depois aquelas coisas todas. Portanto, nós temos aqui 2 exércitos que estão eles próprios montados de maneira diferente. Se calhar é bom, não percebo nada disso. Sim. Mas que vai correr Drasticamente mal. Drasticamente mal. Portanto, a batalha começa e o Abd al-Malik, mesmo já tendo morrido, tinha criado aquilo de uma maneira perfeita, que é, aparentemente, a cavalaria a portuguesa estava em vantagem. Só que vai bater contra uma parede. Vê se eu explico isto assim, é como eu costumo explicar a ciência também. De uma maneira que vai desarmar, a começar, a parte mais poderosa do exército português, que depois não se consegue reorganizar. Que horror. E é daí que eles depois vêm pupu. Percebes? Totalmente. Primeiro tá. E depois estamos a ganhar. Então e agora? Tá. E eles ui. Onde é que estás? Onde é que tu? Atenção. Portanto, a cavalaria pesada vem contra a infantaria dos mouros. E eles tu. E depois a cavalaria marroquina vem assim dos lados e diz assim: e agora, caralho? Mas em árabe. Sim. Estão a perceber? Isto que duração tem isto no Horas. Horas. Sim. Isto é uma batalha de horas. Sim. E então os portugueses, alguns conseguem começar a fugir, a bater em retirada, só que eles tinham atravessado o rio, está tudo bem, só que entretanto, nesta desorganização estão cercados. Claro. Porque o Abd al-Malik rato no bom sentido, conseguiu levar a batalha para um sítio onde ele está em vantagem geográfica. E portanto começa já a acontecer, e no meio das poeiras, já ninguém sabe quem é quem, se são homens, se são mulheres, se aquilo está a acontecer mesmo. Começam a fugir muitos deles e vão acabar por morrer no tal rio Que horror. Marracin,
que é um dos nomes da batalha também para Marrocos. Caem os cavalos, todos com as armaduras, começam-se a afundar, não é? Aquilo que tinha corrido muito bem. Usou a geografia, tudo a seu usou favor. tudo a seu favor. Quase nem precisou de fazer nada. Prevendo que tudo isto iria ter esta rotação física. Ou pelo menos antecipando, calculando, com enorme estratégia. Isto começa a ser um potedo, porque aí já ninguém sabe onde é que estão, quem é que é seu, quem é que é o seu, e qual é o destino de saída, sequer a saída de emergência, claro. Os generais os comandantes deixam de conseguir localizar as suas próprias, porque a partir do momento em que há o caos geral, não há ordem que tal e qual. Há só agonia, pânico, há só medo, pânico, claro, de fuga, claro. Começam a fugir, porque a estratégia é toda ao contrário do que aquela que tinham planeado. Mas olha lá, a minha pergunta alguém que perceba muito de história militar, eu estou a simplificar ao cúmulo do absurdo, mas acho que se percebe a ideia. Claro, pelo menos o mapa de situação, cronologia do espaço. Mas há uma pergunta que todos nós estamos a fazer, que é: onde paira Sebas no meio deste... Sebastião, nós temos relatos destas cortinas de fumo todas. Sim, nós temos relatos do que ele estava a fazer. O Mutawakil é dos primeiros a tentar fugir pelo rio e nunca vai conseguir chegar à outra. Uma luta margem. Por ele encomendada. É verdade, o homem que causou esta história. Portanto, quer dizer, o homem que nos leva para lá, mas a vontade sempre foi nossa, não é? Sim, é verdade. Portanto, 2 reis já foram com cartaz. Dom Sebastião acha-se sempre até ao fim. Nós acompanhamos este dia desde que ele esteja rodeado por pessoas que depois contaram a história. Sempre achou, ainda é possível, apesar do seu exército estar totalmente desmembrado, dinamitado. Sim, perdido, uns por ali, outros por aqui, mas ele diz: é possível, e com os seus mais próximos sempre a dizer: ainda conseguimos bater em retirada, nós ainda conseguimos retirar, mas só o vêem desaparecer numa nuvem de fogo, como sabemos, está a dar asas a muitos mitos, e acaba por morrer também. E assim já temos os tais mortos todos que nós tínhamos falado. Ele desaparece, claro, e depois então o caos já é completamente absoluto. Já Abd al-Malik tinha morrido, Dom Sebastião tinha morrido, o Mutawakil também tinha morrido, e sobretudo neste rio que se transforma num verdadeiro mais um inimigo. Ou seja, isto é usar a geografia como mais uma parte do teu exército. Ele é de facto um dos mortos afogados no rio. Eles apanham o corpo dele. A vitória claramente das tropas do Abd al-Malik. Eles apanham o seu sobrinho, apanham-lhe o corpo e ele põe uma cabeça num espeto, claro, aquelas uma coisas. Pinhata, sim. Exatamente. E a batalha, claro, vai acabando. E os fidalgos que não se recusavam, muitos fidalgos foram mortos, e os que se recusavam a render foram capturados. Mais do que os mortos na batalha, ou tantos quanto os mortos na batalha, foram as pessoas que foram feitas prisioneiras. Praticamente ninguém. As únicas pessoas que vieram de volta foram as que tinham conseguido fugir para a Arzila. Quase ninguém. Imaginemos estas notícias a chegarem a Lisboa. Claro. Elas começam a chegar. Bem, o rei ainda eles encontram o corpo de Dom Sebastião, obviamente, já muito bem nu, muito mutilado. Mas uma coisa que morrem os 3 reis, por isso é que em Marrocos, como eu disse, chama-se a Batalha dos 3 Reis. Era uma coisa relativamente rara. Os reis estarem tão em lugar de se matar e morrerem todos. Eu, se calhar, é provavelmente a única história onde morreram todos. Em Lisboa, perguntavas tu, aquilo começam a chegar as notícias. Primeiro vêm os barcos, começam a chegar, porque aquilo demora talvez poucos dias a chegar estas notícias. Há 2 pessoas que eu tenho desde quase o início deste episódio na cabeça, que eu estou a imaginar estarem na sua varanda a fumarem um grande parpalho: Filipe II e o tal tio que sobra do início desta história. Sim. Há 2 pessoas que não sujam as suas mãos e que são talvez os únicos a herdar. É verdade, são os grandes vencedores desta história. As notícias chegam. Portugal mergulha num clima de horror absoluto, Começam a chegar os homens e vêm a dar conta desta história toda. E vêm dizer: morreu o rei, o que já é uma desgraça nacional. Claro. E vem, mesmo em termos pessoais, vai dizer a muitas famílias pobres, naturalmente, mas também a toda a nobreza portuguesa, que o seu filho mais velho, ou o seu filho segundo, ou o seu filho terceiro, foi feito cativo em África. Mais até do que a morte, que morreu também muita gente, foi estar cativo. E o que é que vai acontecer?
sobe ao trono o cardeal Dom Henrique, o tal tio de Dom Sebastião. É cardeal, portanto é um bispo, é um cardeal. Tenta desesperadamente pedir ao Papa que o dispense das suas... E já é velho, é um homem velho, 70 e tais. Não é velho, é 70 e tais. Ai, mas é uma tentativa aqui. Ele tenta o tempo todo, tenta Ok. que o Papa lhe tire Claro. de floco, ou A seja, sua profissão, deixe claro, de ser, sim. aceita ele recusar os seus votos. O Papa provavelmente já feito com o Filipe II. Claro, amigos de beijinho, Amigos a de beijinho grande do coroa Filipe II. católica, É claro. verdade. Isto porque o Filipe II, eles começam a ver, bem, o cardeal é velho, não tem filhos, mesmo que tivesse filhos não seriam legítimos nunca, por facto de ser claro. cardeal. Quando o velho morrer, como é que isto se resolve? Porque havia outros pretendentes, mas o mais poderoso deles todos era de facto o Filipe II, que a sua mãe, ou seja, estava na mesma linha, Claro. Era completamente legítimo. Era para as suas Só que era mãozinhas, pela mãe, claro. mas portanto por senhora, mas era um herdeiro legítimo. Havia outros, havia essa figura fantástica de que é o António Prior do Crato, que tinha estado em Alcácer Quibir também, mas tinha regressado, que o rei que o povo adorava, mas que, para além de ter um enorme apoio popular, não tinha exército poderoso, não tinha. O Filipe II, seu primo, era o homem mais poderoso do mundo. Claro. De facto, é o homem mais rico do mundo. Não havia. E um país hipótese. de rastros que já nem tem capacidade sequer de Sim, se orientar e o que é pela que sua o Filipe vontade II popular, faz? não é? Muitas destas famílias da nobreza foram recebendo pedidos de resgate, ou seja, dás-me 1 milhão de moedas de ouro e nós devolvemos os seus filhos. E eles que é que ele fez? muitas fizeram. Bancava. Ajudou a muitas dessas famílias, ganhando o apoio de grande parte da nobreza portuguesa. O António Prior do Crato ainda chega a ser a ser aclamado como rei, era muito amado pelo povo em geral, mas o Filipe II rapidamente manda entrar tropas no caso em Lisboa e em Alcântara, Sem qualquer dá-se a resistência. batalha. Eles tentam, coitadinhos, Sim, mas uma coisa é o muito povo, mal, é o povo claro. de Lisboa que vai com aí sim, literalmente Aí com sim. vassouras e micro-ondas e a tirar água a ferver. Os espanhóis a rirem E foi muito rápida, foi uma Claro. batalha muito rápida. e pelo cais das Alcântara. colunas adentro e fizeram festa. Foi em Alcântara que acontece, Alcântara sim, mesmo. e avança, chama-se a Batalha de Alcântara. O António Prior do Crato ainda consegue fugir. E para onde é que ele vai fugir? Para onde? Para a Ilha Terceira, é verdade. E vai de lá e vai de lá manter uma espécie de um reinozinho durante pouco tempo. É. O reino da terceira. Ouviram aqui? Sim, ou seja, Eu essa percebo, eu ideia, percebo. quando eles dizem que se foram capital de Verdade, Portugal durante verdade, o tempo, verdade. essa é uma das alturas. Depois, nós também já sabemos esta morte do rei e, sobretudo, a perda da independência. Portugal não perdeu a independência. O que aconteceu foi passou o mesmo rei, era rei de 2 reinos diferentes. Portugal e Espanha nunca se juntaram. Ele era rei de 2 reinos diferentes, com uma promessa de Portugal ter as suas próprias instituições, Respeitar. a sua moeda, as suas coisas, mas sabemos que não. Sabemos que não, na prática, os cargos mais importantes começaram a ser ocupados por espanhóis, o Império Português junta-se ao Império Espanhol e muitas das contribuições de dinheiro vindas do Império Português, em vez de serem para fazer autoestradas cá em Portugal, Claro. serviam para alimentar muitas das guerras que os Filipes travavam. fizeram. Que Portugal não era perdido nem achado, não é? Nas várias guerras que foram acontecendo. Mas bancava como coisa comum. Claro, era exatamente isso. Portanto, só tinham a parte má, não tinham os privilégios, não é? Sim. E vai perder assim a independência, podemos dizer. Na prática, perde a independência. E tens muita razão. O irmão que ficou a fumar, É que é mesmo. Crack. para parpalhos em Istambul, é o grande vencedor desta batalha. Bem, o seu irmão Abd al-Malik é o grande vencedor da batalha de Alcácer Quibir. Geograficamente e militarmente. Tudo tal e qual, apesar de morto, depois Claro. de morto, é verdade. E o Ahmad vai se tornar o sultão de Marrocos e vai se iniciar aqui um dos períodos mais prósperos de Marrocos. Isto é um momento, é uma das grandes Fundador, não é? vitórias. Refundador. Sim, é uma não das grandes vitórias mesmo de militares de Marrocos, como não podia deixar de ser. Nós às vezes se calhar não pensamos nessas consequências. Ele vai se tornar um sultão riquíssimo, até porque não deixa
que os otomanos tomem conta do seu território. Os seus bons parceiros, não é? Sim, mas fica assim uma ligação diplomática importante e começa a extrair muito do ouro que vem da África subsaariana. E há muitos monumentos ainda hoje em palácios incríveis em Marrakech, que são ecos desse tempo, que são mandados construir nesta altura. Uma rápida pergunta: prosperidade. como ficam os pontos, as fortificações portuguesas, depois de terem apanhado lá na cabeça, terem sido derrotados em solo marroquino? Como é que fica toda esta pedra, este lugar? Eles mantêm-se porque eles não têm, ou seja, eles estão a defender o seu território, não têm um grande interesse em ir expulsar ali, até porque eles faziam acordos comerciais. Isto passado pouco tempo já estão a fazer negócios. E é Portugal que vai paulatinamente nesta altura largando estas próprias, desmantelando. Já não eram precisas. Já não eram precisas. Eram só um servidor de dinheiro. Tanto que quando se dá a recuperação da independência em 1640, Portugal fingiu que se esqueceu de Ceuta, e razão pela qual Ceuta é espanhola até hoje, não é? Claro. Ou Septa, como o nome original. Ceuta depois não precisa. Não, pois não. Não. Olha, só quando quiseres. Não, fica-te muito bem, exatamente. Fica-te muito bem, deixa estar, é teu. Tem um V. Sim. E Tanger também despacharam. Isto é Portugal a falar com os espanhóis. Sim. Não, mas Ceuta só. Mim não está. Olha, agora não me está a fazer falta, só quando tiveres. Que era de facto um servidor de dinheiro, e só Mazagão é que vai sobrar até ao século XVIII. E portanto, lá morre esta gente toda. A Batalha dos Três Reis, estamos a celebrá-la agora, é verdade. É incrível as implicações, no caso de Marrocos, positivas, a grande glória militar marroquina, a perda de independência para Portugal, que vai durar aqueles anos todos, 80 anos, 60 anos, e tudo começa naquela manhã quente de agosto, que faz agora anos, numa planície cheia de poeira nos arredores da sinistra Alcácer Quibir, onde um dia 3 reis entraram em combate e nenhum deles voltou para casa. Levam uma grande recomendação deste episódio. Querem tudo. Onde é que colocam a vossa teimosia nesta vida? Isto é a grande lição. É a grande lição disto. Vejam lá. A produção é da Força de Produção, o apoio da Bacana Play, palmas. O vídeo é da Matilde Calado, a locução da Mia Tomé e ainda também a banda sonora do Noise Earth. Estamos de regresso na próxima semana. Allahu Akbar! Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.